Livro de Jó 42:10 diz a palavra de Deus: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Até aqui. Um grupo de missionários cristãos, em missão a um dos países asiáticos, onde a igreja é perseguida, marcou um encontro com um irmão que tinha 93 anos. E esse irmão de 93 anos havia passado 26 anos preso por causa da sua fé. E eles marcaram esse encontro em um quarto de hotel. E já estavam lá quando aquele irmão chegou. E eles contam que quando aquele irmão chegou, ele não precisou falar absolutamente nada. Mas quando aquele irmão chegou, Jesus chegou com ele. A presença de Deus se fez real naquele ambiente. E aquele homem, com alguma dificuldade em falar, falou de Cristo por 2 horas. E em nenhum momento ele falou dos seus sofrimentos. Em nenhum momento ele falou da sua prisão. Ele apenas falou da graça. Ele apenas falou do Evangelho. Ele apenas falou do poder de Deus. Aquelas pessoas ficaram impactadas com a presença e a mensagem daquele homem. 1 ano depois, eles retornaram àquele país. E aquele irmão, que outrora tinha 93 anos, já não estava mais entre nós. Deus já o havia recolhido. Mas eles conversaram com a irmã, esposa e viúva daquele irmão. E a esposa dele começou a contar um pouco do testemunho dele. Aquele homem foi preso por causa do Evangelho e foi torturado inúmeras vezes, simplesmente porque professava a sua fé em Cristo. E muitas vezes ele foi torturado na região da sua boca, na região da sua língua e no seu esôfago, porque ele professava, ele falava de Jesus. Por isso ele falava com dificuldade, por causa das torturas que ele havia recebido. E quando aquele irmão tinha 20 anos de cadeia por causa do Evangelho, sempre sendo impelido a negar a sua fé e sempre reafirmando a sua fé, no 20º ano de cadeia, ele recebeu dos homens um outro tipo de punição. Foi cavado uma cova de 1 metro por 1 metro, em lugar onde a luz solar não chegava. E aquele irmão foi colocado dentro daquela cova de joelhos. E assim ele passou 6 meses. Naquela posição, ele ficou durante 6 meses. As fezes só eram retiradas daquele buraco quando não se suportava mais o cheiro. Aqueles que iam levar a comida não suportavam mais o cheiro, então limpavam aquele ambiente. E o irmão estava lá, de joelhos. O irmão perdeu o movimento das pernas e desaprendeu a andar por causa da posição em que ele estava. E todas as vezes que iam levar água e comida para ele, davam a ele a oportunidade de negar a sua fé, de negar o seu Deus, de negar a Jesus. E ele insistia em confessar a Jesus. Aquele homem fazia 20 anos que não via o seu filho. Quando ele foi preso, o seu filho tinha 6 anos de idade. Então as autoridades pegaram o seu filho e concederam a ele a oportunidade de visitar o seu pai. E quando ele foi visitar o seu pai, a mãe dele conta que eles eram tão pobres que ele não tinha roupa para ir visitar o pai. E ele vestiu-se com as roupas da mãe para visitar o pai. E levaram o filho dele até ele, 20 anos sem ver o filho, por causa da sua fé. E quando o filho vê ele naquela situação, de joelhos, dentro de uma cova,
o seu filho se joga aos pés do seu pai e diz: pai, nega. Pai, não adianta. Nega, pai, e depois o senhor conserta com Jesus. Nega, o senhor depois se acerta com Jesus. Essa foi uma forma daquelas autoridades também colocarem medo na igreja, para que a igreja retrocedesse, para que eles vissem o que acontecia com quem confessava Jesus. E aquele homem teve um pouco de dificuldade de reconhecer o seu filho, que quando ele foi preso tinha 6 anos, agora tinha 26 anos. Mas, com dificuldade, reconheceu. E olhando para a face do seu filho, disse: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando nós olhamos exemplos como esses, nós entendemos e aprendemos o que é ser um discípulo de Cristo. Nós percebemos que muitas vezes nós estamos servindo um Deus que exige de nós tudo, quando na realidade nós não estamos dispostos a oferecer, a ofertar e a entregar a Ele nada. Quando nós olhamos para um exemplo desse, nós entendemos o que é de fato uma conversão genuína. Quantos de nós, diante do sofrimento, diante da dor, negaríamos? Olha a mentalidade do filho desse homem: nega, pai, diante das autoridades, depois o Senhor conserta com Jesus. Mas ele se negou a negar Jesus, ainda que isso lhe custasse o movimento das pernas, ainda que isso lhe custasse a vida. Ele preferiu crer, ele preferiu confessar a Jesus, pois Jesus disse que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Com essa história nós aprendemos o quanto custa de fato servir a Deus. E quando servir a Deus não nos custa tudo, nós de fato não servimos a Deus. Quando lemos a história de Jó, nós encontramos na história de Jó um dos grandes exemplos na Bíblia Sagrada. E obviamente, com a exceção do exemplo de Jesus, nós encontramos o maior exemplo na Bíblia Sagrada do que é servir a Deus, do que é ser temente a Deus, do que é honrar a sua fé em Deus. Quando nós falamos sobre Jó, quem era Jó? A Bíblia diz que Jó, ele era um habitante, era um morador de Uz, da terra de Uz. E a terra de Uz, ela ficava nas proximidades do rio Eufrates, mas ficava próxima também a um deserto. Se ela ficava nas proximidades do rio Eufrates, então ela era uma região próspera, pois ali tinha água, ali a agricultura era favorecida, a agropecuária era favorecida. As pessoas que ali habitavam tinham todas as possibilidades de terem uma vida próspera, de terem uma vida abundante. Em contraste, o deserto que está próximo daquela cidade revela de fato a pobreza e mostra o quanto aquela cidade se destaca. Então Jó, ele habita em um ambiente extremamente favorável para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Ele tem de fato uma vida abastada, ele tem uma vida próspera realmente. Quem é Jó? Jó é um homem que vive no período patriarcal, ou seja, Jó, ele é contemporâneo, muito provavelmente, de Abraão. Se não de Abraão, mas de Isaac. Se não de Isaac, mas de Jacó. Se não de Jacó, mas dos patriarcas. Então ele viveu em um ambiente, em uma época, em um tempo, onde as pessoas de fato prosperavam muito. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que Jó, ele se destaca entre os demais. A Bíblia apresenta Jó como sendo um fazendeiro, e o fazendeiro mais rico dentre os seus companheiros. O homem mais rico da terra de Uz. O homem mais próspero daquela terra. E Jó, em um momento em que não existe lei, em um momento em que não existe uma compreensão exata de quem é Deus, Jó é um homem temente a Deus. Jó é um servo de Deus. Quem é Jó? Jó é um homem bem casado. Jó é um homem com uma família bem estruturada. Quem é Jó? Jó é um homem bem conceituado na sua sociedade, entre os seus. Jó é um homem respeitado.
Na narrativa do livro de Jó, a Bíblia nos mostra que Jó era um homem tão bem conceituado que as pessoas iam se aconselhar com ele. Jó era um homem tão respeitado que quando ele chegava na praça, as pessoas que estavam sentadas levantavam-se para receber Jó. É dessa forma que a Bíblia apresenta Jó, um homem próspero, um homem respeitado, um homem abençoado, um homem de destaque. Mas a Bíblia não para por aí na narrativa sobre quem era Jó. Se nós olhamos para as bem-aventuranças que rodeiam, que cercam a vida de Jó, se nós olhamos para quem de fato era Jó, é preciso conhecer o porquê ele era esse homem de destaque. Será que Jó é um homem de destaque apenas pelo acaso? Apenas pela cidade onde ele morava? Apenas pela região onde a cidade que ele morava estava situada? Quando olhamos melhor para o exemplo de Jó, nós percebemos que não era esse exatamente o motivo do destaque de Jó. A Bíblia apresenta Jó como um homem moralmente perfeito. Ou seja, é um homem que alguém olha para ele, procura falhas, procura faltas, procura erros, procura defeitos e não encontra. Isso significa dizer que ele é um homem perfeito? Não. Isso significa dizer que ele não tem falhas, que ele não tem defeitos? Não. Mas isso significa que Jó era um homem temente a Deus e que vivia intensamente a sua espiritualidade. Era um homem que honrava a sua fé. Era um homem que honrava o Deus em quem ele cria. O grande problema da igreja contemporânea é que a igreja crê em um Deus que muitas vezes ela carrega no bolso, que muitas vezes ela dobra e coloca no bolso, que ela trata esse Deus como ela bem entende. E o Deus que é tratado pela igreja como a igreja bem entende, não é Deus. Não serve para ser Deus, não pode ser considerado Deus. Não é esse o Deus que a Bíblia Sagrada aponta, não é esse o Deus que a Bíblia Sagrada revela. O Deus que a Bíblia Sagrada revela é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus grandioso. Esse é o Deus que a Bíblia Sagrada revela. O Deus que a Bíblia Sagrada revela é um Deus que diante dele calam-se céus e terra, que todos reconhecem quem ele é, ainda que não o aceitem, mas reconhecem e sabem quem ele é. Então a igreja dele, a igreja que se propõe a apresentar-se como os discípulos dele, não pode vê-lo como menos do que isso. Não pode enxergar nele alguém diferente desse ser que a Bíblia Sagrada revela, que a Bíblia Sagrada apronta ou aponta. Esse é de fato o Deus verdadeiro, um Deus soberano, um Deus que vive na luz inacessível, conforme diz a Bíblia Sagrada. Jó honra a sua fé, Jó honra a sua espiritualidade, Jó leva a sério o compromisso que ele tem com Deus, e Deus não aceita de nós nada menos que isso. E em honrando a sua espiritualidade, a sua fé para com Deus, Jó é apresentado na Bíblia Sagrada como um homem justo. E a justiça não pode ser parcial. A justiça, quando é parcial, ela é injustiça. Então, sendo justo, Jó sabe observar o que é certo e o que é errado, sabe reconhecer o que é correto e o que é incorreto, sabe tirar o chapéu para aquilo que está certo e sabe apontar, acusar e condenar aquilo que está errado. A igreja de Cristo precisa aprender que os injustos não herdarão o reino dos céus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, está muito claro. Os injustos não herdarão o reino dos céus. E será que nós temos praticado de fato a justiça? Será que nós temos sido justos? A Bíblia apresenta Jó como sendo um homem justo, mas a Bíblia também apresenta Jó como sendo um homem íntegro. Ser justo é saber reconhecer o que é certo e o que é errado, abonar o que é correto e desprezar, julgar e condenar aquilo que está errado. Mas a Bíblia também apresenta ele como sendo um homem íntegro. E a integridade do homem fala da sua honestidade, fala do seu caráter,
fala da sua índole, fala do seu relacionamento com as demais pessoas. Jó é um homem que não compra para ficar devendo, ele paga o que ele deve. Jó é um homem que não se junta em roda de pessoas para falar mal da vida de outrem. É um homem íntegro, é um homem correto, é um homem que honra os seus compromissos. A integridade de Jó muitas vezes falta a nós enquanto igreja contemporânea, enquanto a igreja de Cristo. Integridade fala quem de fato nós somos. A nossa integridade revela o nosso caráter. E a nossa falta de integridade revela a nossa falta de caráter. Jó era um homem íntegro, conforme diz a Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia também diz que Jó era um homem temente a Deus. Por que Jó se destaca tanto? Pelo ambiente em que ele está, não pelas qualidades que ele tem. É um homem temente a Deus. E o segredo de ter uma vida abençoada é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O segredo de ter uma vida longa é o temor do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que há pessoas que morrem antes do tempo porque lhes falta o temor do Senhor. Provérbios capítulo 10, versículo 28. O temor do Senhor prolonga a vida de pessoas. O temor do Senhor traz sobre a vida das pessoas a bênção de Deus. Então você observa o porquê que Jó se destaca da forma que se destaca. Não é pelo ambiente em que ele está, mas pelas qualidades que ele possui, pelas qualidades que ele tem. Mas a Bíblia Sagrada também diz que Jó é um homem que aprendeu a se desviar do mal. Que lição é essa que nós precisamos aprender? Aprender a nos desviar do mal. Foi isso que Jesus disse na oração que ele ensinou aos seus discípulos: livra-nos do mal. Muitas vezes ele não nos ensina a enfrentar o mal, mas ele nos ensina a nos livrarmos do mal, a nos desviarmos do mal. Muitas vezes há armadilha preparada para nós, muitas vezes há uma roda de pessoas que estão ali prontas para nos envolver, para nos desvirtuar. Diz a Bíblia Sagrada que as más companhias corrompem os bons costumes. Muitas vezes há uma roda de pessoas nas quais nós vamos nos inserir e vamos adotar um linguajar, vamos entrar no assunto e assim nós vamos desvirtuar quem nós somos. Há ambientes aos quais estão preparados para nos desvirtuar, para nos fazer cair. E o que é que nós fazemos? Nós, enquanto homens e mulheres tementes a Deus, nós nos desviamos desses ambientes, nós nos desviamos dessas situações, nós nos desviamos dessas pessoas. E muitas vezes, quando não fazemos tal, sofremos as consequências e depois não adianta nós reclamarmos as consequências. Por isso a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus nos ensinou: vigiai e orai. Muitas vezes nós estamos sofrendo por falta de vigilância, por falta de cuidado, por falta de discernimento. A Bíblia Sagrada nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Tessalonicenses, para nós fugirmos até mesmo da aparência do mal. Jó é um homem que se desviava do mal. E você não quer ser atingido pelo mal, mas você muitas vezes vai em direção ao mal. E como o mal não vai te atingir, e como o mal não vai te alcançar, e como o mal não vai te destruir, vai te derrubar, vai te arrasar, vai arrancar a tua fé, vai arrancar a tua esperança, vai arrancar a tua espiritualidade, se você não desvia-se dele, se você vai em direção a ele, se você choca-se frontalmente com ele. Entenda, o mal muitas vezes tem destruído pessoas que são insensíveis à voz de Deus e não compreendem o recado, a mensagem, a palavra de Deus, a palavra de alerta, a palavra que vem para abrir os olhos do povo de Deus, dos seus filhos. Então ouça a voz de Deus nessa noite, olhe para o exemplo desse homem, comece a desenvolver a sua espiritualidade com profundidade. Comece a levar a sua vida espiritual, a sua vida cristã
de fato a sério. E assim, sem sombra de dúvidas, você viverá a plenitude da presença de Deus. Você encontrará forças em Deus quando tudo for mal, quando tudo der errado. Você encontrará esperança quando você não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Você conseguirá caminhar até mesmo quando as suas pernas espirituais estiverem amputadas. Deus é poderoso para fazer nascer outras e outras e outras, e tantas quantas vezes for necessário. A Bíblia Sagrada diz que o justo pode cair 7 vezes, mas das 7 o Senhor o levanta. Porque o Senhor é poderoso para suster aqueles que são fiéis, aqueles que nele creem, aqueles que nele confiam, aqueles que nele esperam. O Senhor é poderoso. Mas o que nos intriga na história de Jó é que um homem com tantas qualidades, um homem com tantas coisas a seu favor, foi um homem que sofreu perdas que lhe custaram muito. Custaram mais do que financeiramente falando, lhe custaram lágrimas. E não há dinheiro que pague as lágrimas de uma pessoa, quando essas lágrimas brotam de fato do coração, quando essas lágrimas são sinceras. Este homem, temente, fiel a Deus, que se desviava do mal, um dia foi acometido pelo mal do qual ele se desviava. Porque ele se desviava do mal, mas o mal não se desviou dele. Mas preste atenção, para que o mal pudesse adentrar a vida de Jó, o mal teve que ter a permissão de Deus. Você percebe o quanto a nossa caminhada pode ser abençoada se nós nos desviamos do mal? O apóstolo Pedro nos diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então isso significa que há uma barreira entre nós e ele. Quando nós levamos a nossa vida espiritual a sério, há uma barreira e ele não pode nos tocar. 1 de João 5,18 diz exatamente a mesma coisa: o que é nascido de Deus nos protege e o maligno não nos toca. Porém, Efésios 4, e versículo 26 diz: não deixe lugar ao diabo. Jó é um homem que vigia. Jó é um homem que não dá espaço. Jó é um homem que não dá brecha. Então, para que ele seja tentado, para que ele seja provado, é necessário que Deus autorize. E Deus autoriza porque Deus conhece quem é aquele homem. E aqui muitas vezes percebemos, ou somos levados a pensar: por que Deus permitiu isso? Algumas pessoas conseguem enxergar uma injustiça em Deus. Um homem que fazia o que era correto, um homem que era justo, um homem que era honesto, um homem que era íntegro, um homem que era temente a Deus, um homem que se desviava do mal, não merecia passar por isso. Jó era temente a Deus, mas Jó também era pecador. E Jó precisava ser provado. Então creia e entenda: por mais fiel que você for, você precisa ser provado. Por mais justo que você seja, você precisa ser provado. Por mais honesto, correto, íntegro, temente a Deus que você seja, você vai ser provado. Você precisa ser provado. É necessário que você passe por alguns momentos de dor, por alguns momentos de angústia, por momentos de aflições, por momentos em que você precisará derramar lágrimas, para que essas lágrimas reguem a tua fé, para que essas lágrimas reguem a tua espiritualidade, para que essas lágrimas te promovam ao nível de fé que o mal não poderá mais te atingir. Por que Deus permitiu? Porque Deus enxergava um homem muito mais maduro, um homem muito mais sábio, e um homem muito maior do que Jó era naquele momento, naquela hora. Então você está vendo quem você é hoje. Enquanto você está passando pela provação hoje, você não encontra forças em você mesmo hoje, mas Deus não está vendo quem você é hoje. Deus não está vendo a tua força atual, Deus está te vendo lá na frente.
Deus não está olhando para quem você é, Deus está olhando para quem você vai se tornar. E os processos são necessários para que você se torne essa pessoa que Deus vislumbrou, que Deus visualizou, que Deus desejou e que Deus planejou para que você fosse. Acredite, por mais doloroso que seja, é importante. Acredite, por mais doloroso que seja, Deus tem a capacidade, Deus tem o poder de transformar o mal em bem. E há coisas que aos nossos olhos parecem que vêm para nos destruir, mas Deus transforma em bênção. Há coisas que parecem que vêm para matar, mas Deus transforma em vida. Há coisas que parecem que vêm para nos fazer retroceder, mas Deus usa essas coisas para nos impulsionar, para nos fazer, sem sombra de dúvidas, uma pessoa maior do que de fato nós somos. É um homem temente, fiel, íntegro, reto, honesto, temente a Deus e que se desvia do mal? É, mas esse homem também perdeu e perdeu muitas coisas. E o que Jó perdeu? Jó perdeu a sua fazenda. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da sua terra, da sua região. Ele tinha camelos, ele tinha jumentas, ele tinha bois, ele tinha ovelhas, ele tinha tudo, e em abundância. Mas de repente Jó perdeu. E quando nós estamos acostumados em viver uma vida abastada, em ter de fato muitas coisas, quando nós perdemos, é difícil para nós entendermos e acostumarmos com as perdas. Mas precisamos entender que as perdas fazem parte do processo. As perdas fazem parte da nossa vida e nós precisamos estar prontos, preparados para perder. Aquele que não está pronto para perder, também não está pronto para ganhar. Deus só te dará alguma coisa que, se você perder, não vai atrapalhar a sua espiritualidade, não vai atrapalhar a sua comunhão com Deus, não vai te desmotivar na caminhada espiritual. Se de fato aquilo que Deus te der for te atrapalhar quando você perder, e se você perder, Ele não vai dar, porque Ele prefere ver você necessitado de coisas do que você dispor dessas coisas e quando perder, e se perder, perder também a sua espiritualidade, perder a sua comunhão e consequentemente a vida eterna. Jó perdeu a sua fazenda. E quando se perde, isso dói. Mas aquilo parece que não afetou tanto Jó como o inimigo gostaria. Então o inimigo vai adiante na sua tentação e mata os filhos de Jó. E aí o negócio começa a complicar, porque mexer com um filho dói. Quem é pai ou quem é mãe sabe o quanto mexer com um filho dói. O quanto dói sequer a possibilidade, o pensamento de perder um filho. Quem já perdeu sabe o quanto dói. Eu acredito que é uma ferida que não cicatriza nunca. É uma ferida com a qual aquela pessoa vai ter que conviver para o resto da vida. Porque de pensar, quando eu penso em perder a minha filha, as lágrimas vêm. Dói. Mas Jó perdeu todos os filhos de uma única vez. Então quando se perde os bens, você tem a família onde se refugiar. Mas agora o inimigo tocou na família. E aí dói. Como é que esse homem não blasfema de Deus? Como é que esse homem não perde a sua fé? Foram os seus filhos, foi o seu sangue, foi a sua prole, foi a sua continuidade. Jó está fadado a morrer ali, a acabar ali. A história de Jó vai se resumir àquelas perdas. No entanto, mesmo perdendo, Jó prefere continuar sendo fiel a Deus. Perdeu os filhos, porém, não ficou só nisso. Jó perde também a sua saúde. E a Bíblia Sagrada diz que a única coisa que resta a Jó é um caco de telha para ele coçar as suas feridas.
Jó adquire muito provavelmente uma lepra. E a lepra naquela situação, naquele contexto, naquele momento é algo terrível e geralmente mortal. Era algo que causava repugnância. Era algo que levava a pessoa acometida por ela a ser afastada da sociedade. Era algo que, inevitavelmente, faria com que o leproso começasse a perder partes do corpo. Unhas caíam, o nariz caía, a língua caía, partes do corpo eram perdidas em consequência da lepra. Então você observa que a prova de Jó é muito dura, e você acha que o que você está passando realmente é difícil. Mas quando você olha para o exemplo de Jó, você percebe o que é de fato sofrer, o que é de fato passar pelo vale da sombra da morte, o que é de fato enfrentar dificuldade, sofrimento, dor. Como é que esse homem não nega a Deus? Como é que esse homem não blasfema? Como é que esse homem não amaldiçoa a Deus? Como é que esse homem não abandona a Deus? Que Deus é esse que permite ele passar por tudo isso? Mas ele permanece fiel, se coçando, fedendo, expulso da sociedade, recluso, solitário, abandonado. Mas ele mantém a sua fé. Mas ele mantém-se firme diante de Deus. Nessa situação, Jó recebe a visita dos seus amigos. Mas a visita dos seus amigos é tão somente para olharem a situação de Jó e buscarem em Jó o pecado que Jó cometeu para estar naquela situação. Ou seja, ele perdeu a solidariedade dos seus amigos também. Aquele homem que outrora era referência, aquele homem que outrora as pessoas vinham de vários lugares para se aconselhar com ele, aquele homem que as pessoas se levantavam quando ele chegava em um ambiente, agora não tem mais a solidariedade sequer dos seus amigos. E os seus amigos só o apontam e dizem: Jó, confessa o teu pecado. Jó, olha onde foi que você errou. Jó, olha onde foi que você falhou. E conserta isso. Não é possível, Jó, que um homem que de fato está sendo fiel a Deus passe por tudo isso. E quantas vezes você questiona: Deus, eu tenho honrado a minha fé. Deus, eu tenho feito tudo o que é preciso fazer. Deus, eu tenho feito sacrifícios para manter a minha fé, para manter a minha espiritualidade, para manter a minha fidelidade. Por que eu estou passando por isso? Olhe para Jó e você verá que o que você está passando não é absolutamente nada. Muitas vezes achamos injusto sofrer sendo fiéis a Deus. Porém, Deus transforma as injustiças em justiça. E Deus usa as injustiças para mostrar o quanto Ele é justo, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é abençoador e misericordioso. Como se não bastasse tudo isso que Jó está perdendo, agora Jó perde o apoio da mulher. Não tem mais a fazenda ou as fazendas, não tem mais os rebanhos, a riqueza, não tem mais a solidariedade dos amigos, não tem mais os filhos, não tem mais o respeito da sociedade, não tem mais a saúde, mas pelo menos tem a minha esposa, em quem eu posso me refugiar, no ombro de quem eu posso chorar, com quem eu posso desabafar, com quem eu posso abrir e rasgar o meu coração. Mas a sua esposa também abandona Jó. E quando eu digo abandona, eu não estou dizendo que ela abandonou fisicamente, ela permaneceu no lado de Jó, mas a mensagem dela é: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele perdeu o apoio da mulher. E entenda isso, e é muito importante que você entenda isso. Chegará um momento da sua vida que você poderá passar por essa situação. Só. Nem o apoio da mulher você terá. E quando nem o apoio da mulher você tiver, acredite, creia nesse pregador.
você nunca perderá o apoio de Deus. Quando até mesmo os seus filhos, mulher, marido, seja lá quem for, te abandonarem, Ele estará com você. Ele diz que ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandonem, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Tudo que Jó queria ou precisava, não sei se ele queria, mas tudo que ele precisava era de alguém, pelo menos para ouvi-lo. De alguém para quem ele pudesse rasgar o coração. Mas nem a sua esposa está do seu lado. Que situação é essa de Jó? Que processo de perdas é esse que Jó está passando? Quantas vezes Jó, talvez na sua mente, questionou: meu Deus, por que tudo isso? O que eu fiz de errado para tudo isso acontecer? E nem sempre aquilo que nós estamos passando são consequência de coisas que nós fizemos de errado. Muitas vezes não adianta buscar, analisar onde está o erro, onde está o defeito, porque muitas vezes não tem. Mas é um processo que Deus está tratando com você para te promover a uma outra posição, a um lugar mais elevado. Então está doendo, aguenta. As lágrimas estão escorrendo, não se preocupa, elas estão sendo colhidas no odre do Senhor. As lágrimas são abundantes, não se preocupa, a Bíblia Sagrada diz que o choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria vem. As lágrimas estão jorrando, não se preocupa, a Bíblia Sagrada diz que chegará o dia que Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Só creia, só creia, só continue firme, porque muitas vezes as perdas serão irrisórias e não poderão se comparar aos lucros que você terá em continuar servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele foi um homem que perdeu muitas coisas, mas a sua vida não se resumiu apenas às perdas. A sua vida também teve lucros, e na sua vida ele obteve muitos lucros. Mas o principal e o primeiro lucro que Jó teve foi a manutenção da sua fé. Diante de tanta dor, de tanto sofrimento e de tantas perdas, uma coisa que ele não perdeu foi a sua fé. E eu digo e insisto, e repetidas vezes já falei, o homem pode perder tudo, menos a fé. Porque se o homem perde a fé, aí sim ele está derrotado. Mas se o homem, ainda que perdendo tudo, mantém a sua fé, Deus pode levantá-lo do monturo e fazê-lo assentar-se entre os príncipes. Deus pode trazer honra de novo ao seu nome. Deus pode fazê-lo referência mais uma vez. E o estado de dor, de angústia, de sofrimento que ele passou, Deus utilizará para que sirva de exemplo para outros. Então, quando o homem mantém a sua fé, a sua vida de fato não tem perdas. A sua vida só tem lucros. E ele obteve lucro na presença de Deus. Jó é um homem que não perdeu a sua sensibilidade espiritual. Ele não deixou de enxergar Deus na sua vida. Pois mesmo diante de tanto sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará, e com os meus olhos verei o Senhor. Não com outros, mas com os meus próprios olhos eu verei o Senhor. Ele não perdeu a sensibilidade espiritual. Ele não perdeu a sensibilidade em reconhecer que Deus continuava olhando por ele e que Deus continuava cuidando dele. Porque Deus não permitiu que ele morresse passando por todo esse processo. Ainda assim Deus manteve ele com vida. E enquanto há vida, há a possibilidade de recomeçar. Enquanto a vida há a possibilidade de se reerguer. Enquanto a vida há a possibilidade de dar continuidade a um processo de crescimento, de desenvolvimento e de evolução na presença de Deus. Então nunca perca a sua sensibilidade espiritual.
Nunca desanime na fé e nunca deixe de sentir e perceber a ação e a atuação de Deus na sua vida, pois o motivo pelo qual você continua de pé, o motivo pelo qual você continua vivo, é porque Deus ainda continua cuidando de você. Se assim não fosse, você já teria descido à sepultura. Se assim não fosse, você já teria sentido o aguilhão da morte penetrar a tua alma, penetrar o teu coração. Jó, por não ter perdido a sua fé e não ter perdido a sua sensibilidade espiritual, ele recuperou integralmente a sua saúde e os seus bens. Aquela doença que o tornava repugnante diante da sociedade, agora foi sanada. E Jó é um homem puro mais uma vez. Os bens que outrora ele havia perdido foram restituídos a ele em dobro, porque ele ousou continuar crendo, porque ele ousou continuar percebendo a presença de Deus na sua vida. Deus é um Deus de restituição. Joel capítulo 2, versículo 25 diz: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, cortador e destruidor. Aquilo que foi roubado, Deus é poderoso para restituir. Aquilo que foi tirado, Deus é poderoso para devolver. Em qualquer área. Eu não me refiro apenas à vida material, mas especialmente à vida espiritual. E a fé que outrora foi posta em prova, Deus é poderoso para manter essa fé, mas para torná-la uma fé inabalável. É esse nível de fé que Deus deseja para você. É esse nível de fé que você deve atingir para que você alcance a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco, Ele é o nosso modelo. E é semelhantes a Ele que nós devemos caminhar para nos tornarmos. Jó teve de volta os seus bens, Jó teve de volta a sua saúde, mas Jó também reconstruiu a sua família. Jó reedificou a sua casa. Jó teve mais 10 filhos. Ele havia perdido 10. E ele teve mais 10 filhos. Ele reconstruiu a sua casa. Deus ainda é poderoso para reconstruir casas, famílias, restituir filhos que se perderam, restituir mulher que deixou de apoiar. Deus é poderoso para restaurar famílias. Então creia em nome de Jesus que Deus vai restaurar. Apenas não perca a fé e não perca a sensibilidade de quem é Deus, e você verá Deus agir, e você verá o amor renascer, e você verá a comunhão se tornar uma realidade mais uma vez. O carinho, a fraternidade, você verá isso se tornará uma realidade na sua vida mais uma vez. E Jó recebeu como recompensa citações honrosas na Bíblia, mostrando ele como um exemplo de fé, um exemplo de paciência, um exemplo a ser seguido. Quando você lê Ezequiel capítulo 14, versículo 14, Ezequiel enaltece a justiça de Jó. Quando você lê Tiago capítulo 5, versículo 11, ali é exaltada a paciência de Jó. Esses são os lucros que Jó tem. E você consegue enxergar os lucros que você tem na presença de Deus? Se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, e se você fosse um personagem da Bíblia, o que a Bíblia registraria a seu respeito? Quais passagens da sua vida, quais exemplos da sua vida seriam registrados? De que forma a sua vida ficaria marcada
para servir de exemplo e de testemunho para outros que leriam a sua história anos à frente, séculos à frente e milênios à frente. De que forma Deus testemunha sobre você? O testemunho de Deus sobre Jó é que Jó é um homem temente, íntegro, reto, que se desvia do mal. O testemunho da Bíblia sobre Jó é que é um homem justo e que é um homem paciente. E a paciência é uma virtude que precisa ser buscada diante de uma geração a qual nós vivemos, imediatista, hedonista, uma geração que quer tudo para ontem, uma geração que quer viver a plenitude dos prazeres. E para viver os maiores prazeres, é preciso estar disposto a sofrer os maiores sacrifícios. Para obter os maiores lucros, é necessário estar disposto a perder os maiores prazeres, as maiores benesses que nós temos. Esse espaço da vida de Jó serve-nos para mostrar como de fato deve ser a vida de um discípulo de Cristo, a vida de um homem ou de uma mulher que de fato teme a Deus e que vive para Deus. Esse período narrado no texto de Jó nos mostra um período de sofrimento, mas o texto que citamos diz que esse período de sofrimento ele cessou quando Jó orou pelos seus amigos, quando Jó intercedeu pelos seus amigos. O que é que isso revela? Isso revela que Jó foi um homem que não guardou mágoa, que não tinha ressentimentos. Você consegue compreender isso? Que muitas vezes o que está amarrando você, está aprisionando você, está impedindo da sua vida mudar, são mágoas que você carrega, são ressentimentos que fazem parte da sua vida, são correntes que te aprisionam a um tempo de dor, a um tempo de rejeição, a pessoas que te causaram mal, a pessoas que te abandonaram, a pessoas que te esqueceram. Quando você começar a orar e interceder por essas pessoas, Deus começará a mudar a sua situação. Mas enquanto você estiver preso a essas coisas, a sua vida não vai andar, a sua vida não vai fluir, as coisas não vão acontecer. Esteja disposto a liberar perdão. E eu sei que não é fácil. Eu confesso para você, para mim, a maior dificuldade do cristianismo é essa, é perdoar. Eu não sou hipócrita para negar isso. A maior dificuldade que eu vejo em servir a Cristo é conceder perdão. E é algo que eu preciso trabalhar, pois a Bíblia Sagrada diz que eu tenho que estar disposto a perdoar da mesma forma que Cristo me perdoou. E se eu não estiver disposto a perdoar, eu também não serei beneficiado com o perdão. Então talvez algumas coisas na minha vida precisam fluir e só fluirão quando de fato eu estiver disposto a perdoar. Comece a aprender essa realidade e aprenda o que Jesus disse: ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. É fácil? Nem um pouco. Mas ninguém disse que o evangelho seria fácil. O evangelho é de renúncia e especialmente do meu ego. Quando eu não estou disposto a renunciar a mim mesmo, quando eu não estou disposto a renunciar ao meu ego, eu não estou disposto a renunciar a absolutamente nada. E o evangelho não é uma realidade na minha vida. O evangelho não está sendo praticado por mim. Então esteja disposto nessa noite a renunciar, especialmente o seu ego. Ore por aqueles que te perseguem e ame aqueles que te odeiam, aqueles que são teus inimigos. Jó orou, e quando Jó orou, nesse período de sofrimento, ele ainda estava abandonado, ele ainda estava esquecido, ele ainda estava doente, ele ainda estava sem o apoio da mulher, ele ainda estava sem absolutamente tudo o que ele tinha anteriormente, e ele decidiu orar pelos seus amigos. E quando ele orou, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas se reaproximaram dele,
Os seus irmãos vieram visitá-lo, lhe deram peças de dinheiro, lhe deram ouro, e assim Deus abençoou o último estado de Jó. Deus fez com que o último estado de Jó fosse de fato maior do que o primeiro. Mas esse período de sofrimento serviu para Jó, e Jó não entrou no segundo estágio da sua vida como ele vivia no primeiro estágio. Então, nesse período de sofrimento, a Bíblia mostra Jó em alguns momentos falando, e é isso que acontece. Quando estamos sofrendo, muitas vezes vamos falar muito, e vamos expor, e vamos extravasar, e vamos rasgar o coração, e vamos falar muitas vezes coisas que não são devidas a nós falarmos, mas vamos falar. A Bíblia mostra Jó falando, Jó lançando maldição até mesmo sobre o dia em que ele nasceu. Olha o desespero desse homem para amaldiçoar até mesmo o dia que ele nasceu. Maldito seja que desapareça do calendário. Quem dera o sol não tivesse raiado naquele dia. Que desapareça a noite em que disseram nasceu e é homem. Olha o desespero desse homem. Ele falou e falou e falou muito. Mas houve um momento em que Jó parou de falar e começou a ouvir. Ele ouviu seus amigos, mas chegou um momento que Jó parou para ouvir Deus. Talvez você já falou muito, agora está na hora de você parar para ouvir. O processo de amadurecimento se dá dessa forma: sofrimento, falar demais, mas parar para ouvir. E quando Jó parou para ouvir, ele começou a aprender com aquilo que ele estava ouvindo, e aprender com aquilo que ele estava passando. As lições da vida muitas vezes serão duras, mas serão necessárias para te fazer formar-se na faculdade da vida. E quando Jó, em sofrimento, falou, parou de falar para ouvir, e ouvindo, aprendeu, Jó se tornou um vencedor. Então escute, aprenda, e você será de fato mais do que vencedor em Cristo Jesus. A história ainda não acabou. Deus ainda não colocou um ponto final na história. E a história pode ser muito mais bela do que o que está sendo. O final pode ser muito mais feliz do que o que você está vivendo hoje, do que é a sua realidade hoje. Apenas não perca a sua fé, não perca a sua sensibilidade espiritual, e nunca duvide que Deus continua com você.